A paz do Senhor, boa tarde. Tem um louvor que diz assim: cada luta que você passou e as vezes que não me negou, faz parte de um testemunho que você vai contar. Tá chegando a hora, a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos assim. Por que eu contei um pouquinho desse louvor? Porque, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês, eu enfrentei e enfrento muitas lutas. Às vezes umas lutas mais tranquilas, outras mais difíceis. Conjugal, financeira, familiar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado. No final desse testemunho, eu creio. Quantos vídeos ainda vão ser gravados, eu não sei. Mas no final, o último vídeo, com certeza, a minha vitória vai chegar. Ou antes do final. Porque a palavra de Deus diz assim que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Por isso eu estou dizendo que pode ser no último vídeo a minha vitória. E também minha vitória pode ser daqui a poucos minutos. Porque esse testemunho não é meu. É para a honra e a glória do Deus Todo-Forte e Poderoso, porque Ele é que está me capacitando. Nesse testemunho eu estou falando da minha vida, das coisas mais fortes que aconteceram comigo e até de alguns momentos bons. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu digo. E também tem uma parte na Bíblia que diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu creio. Então, continuando, meus irmãos, o meu testemunho. É a quinta parte já, viu? Quando aconteceu essa humilhação da carta, que ele e a mãe dele disse que iam me bater, a contenda foi grande, foi feia, porque eu falei para ela umas palavras lá que não deveria dizer também, e falei para ela: se você está querendo bater, venha você, não mande ele não, venha você. Mas graças a Deus, nem ela me bateu e nem eu bati nela não, graças a Deus não chegou a esse ponto. E eu disse mais: vocês pensam que eu sou cão sem dono, é? Mas cão, cachorro que eu quis dizer, viu? Não foi cão do inimigo, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então, meus irmãos, passou. Quando eu estava com mais ou menos uns 9 meses, Fernanda já tinha mais ou menos uns 9 meses por aí, eu não aguentei mais porque eu passava muita fome. Era muita fome. Meus irmãos, vocês não têm noção da fome que eu passava. Sabe? E tem mais uma, ele nem comprava comida. E quando alguém comprava uma cesta e me dava, ele dizia que não precisava de esmola de ninguém. Eu ganhei uma compra tão grande que dava para eu passar 2, 3 meses de umas amigas minhas. Ele disse que não queria, que era para jogar fora. Eu guardei na casa da mãe dele, é claro. Ela
também cozinhava das coisas que eu ganhei, não deu nem para 15 dias, que lá era muita gente. Tá entendendo, meus irmãos? Ele ganhava, às vezes, de um primo dele que tem uma padaria, saco de pão duro para levar para o gado. No lugar dele levar para o gado, ele deixava para mim. Às vezes, meio saco cheio de pão duro, daqueles que quando batia na parede voltava para trás. Se batesse na testa de um, brincar desmaiava. Era tão difícil a minha situação que eu cheguei a desmaiar muitas vezes, passar mal. Muito fraca, muita fome. Parecia uma defunta, de tão magra, de tão pálida. Nova, mas muito maltratada, então, acabada. 9 meses sofrendo na mão dele, que ele dizia: ai de você, se eu sonhar que você foi ao menos na esquina. Eu não podia botar a cara na rua, não. Era botar a cara na rua quando ele chegava, era uma briga. E muitas humilhações. Ele muitas vezes chegava do sítio e se trancava lá dentro de uma garagem, com fotos de mulheres famosas, ou em revista ou em jornal. Eu acho que vocês já estão imaginando o que era que ele fazia lá. Que eu cheguei uma vez a ver mesmo, com os meus olhos. Tudo isso é muita humilhação para uma mulher. E eu sempre passei por mentirosa, porque a mãe dele dizia que era minha mentira, que eu estava inventando, que eu estava isso, que eu estava aquilo. Voltando ao assunto do pão, quando eu falei para a mãe dele, uma vez, ela foi lá em casa, quando ela chegou lá, que ela viu, ela disse: só tem isso mesmo para tu comer? Eu disse: só. É o que o Fernando deixou. Se Fernando não tem vergonha disso, não, ela com raiva jogou um monte de pão pelo chão. E quando ele chegou, disse um monte para ele. Foi a única vez que ela me defendeu. Mas quantas vezes ela, o pai dele, ele e alguns irmãos dele se juntavam para me humilhar e me ameaçar. E eu aguentando. Bebia como cão. Deus me perdoe que eu já falei. Bebia demais. Dinheiro para beber não faltava não, mas para comida. Até a minha menina, ele comprava meio litro de leite e mandava eu inteirar com água para fazer 1 litro. A menina quase morre quando tinha 3 meses de idade. E tendo gado, viu? Ele poderia muito bem trazer leite do sítio, mas ele não trazia porque dizia que ia fazer falta para os bezerros. Eita, meu Deus, que situação. E não era uma vaquinha nem 2, não. Tinha algumas, uma boa boiadazinha. Mas faltava tudo para mim, para minha filha, né? No início eu só tinha ela. Gente, até que antes de Fernanda completar 3 anos, eu me perdoe a expressão, viu? Eu, safada, engravidei de Pedro. Eu já estava morando com ele, eu falei para ele que estava grávida. Sabe qual foi a reação dele? De quem? Eu digo: Fernando, a gente mora junto. E tu ainda tem coragem de perguntar de quem é o filho? Eu passei, sim. Aí, quando eu falei para ele que estava grávida, que ele disse de quem, eu fiquei muito revoltada. Bem antes dessa gravidez de Pedro, quando Fernanda estava com 9 meses, eu fui embora de casa, porque eu não aguentava mais tanta fome, tanto sofrimento e tanta humilhação. Vendo a hora eles me matarem até de pisa, né? Nunca me bateram, mas ameaçavam muito de bater, bater, bater. Os deles era bater. Dele, da mãe dele, do pai dele, tudo isso se juntava muitas vezes para me xingar, me humilhar e fazer e dizer o que quisia comigo. Eu me defendia com ofensas também.
Não vou negar. Naquele tempo eu não vivia ainda na presença de Deus. Eu tinha me afastado há muito tempo da presença de Deus. Mas Deus, mesmo sem eu merecer, Ele me defende do acusador. Aleluias. O Senhor Jesus é o advogado fiel. É o justo juiz. Eu sei que até hoje eu sou muito falha. E naquela época eu era muito pior do que hoje. Mas o Senhor Jesus me escolheu. E Ele não permitiu ninguém me matar, ninguém me ferir, ninguém. Me feria com palavras, com atitudes, mas a minha pele não. Louvado seja o nome do Senhor. Daí então, fui embora com a menina quando ela tinha 9 meses. Saíram às 10 e pouca da manhã, a mãe dele me apoiou, arrumou o carro para mim, ir embora e tudo. Mas, irmãos, se eu disser a vocês, no mesmo dia, não era 4 horas da tarde ainda, não, eu estava na casa de uma tia minha, na casa de uma tia minha lá no centro de Caruaru. Aquela que eu falei no início do vídeo, que me judiava muito, que graças a Deus eu amo minha tia e sempre visito ela, porque sempre que eu posso, né? Pois eu estava visitando ela, contando para ela o que tinha acontecido com a menina, no braço, que a menina era bem pequenininha ainda. Oxe, ele no portão da casa dela. Pelo amor de Deus, Josiane, volta, me perdoa, me desculpa, nunca mais eu vou fazer, e não sei o que, não sei o que, mesmo de ladainha. Que eu, que nenhuma idiota, acreditei e voltei. Com pouco tempo na frente, engravidei de Pedro. E aconteceu que ele disse que Pedro não era filho dele. Os 9 meses de Pedro todinho eu passei ele arrastando. Toda noite que ele dormia em casa, ele bebia cachaça mesmo, sabe? Ele comprava uma lata ou 2 de cachaça, ficava na cozinha de casa bebendo e arrastava um facão bem grande que ele tinha assim no chão e dizia: daqui podia amanhecer, eu tiro esse Satanás da barriga dessa... Eu não vou dizer a palavra não, entendeu, irmão? E eu ficava a noite inteira acordada, assustada, com medo, vendo a hora ele realmente me matar. Meu Deus. A menina pequena também, que ela tinha 2 aninhos e alguma coisa. E ela ficava nervosa também, chorando, eu abraçava ela. Eu já estava um pouco mais paciente com ela, porque depois que Pedro nasceu, eu aprendi mais a ter mais calma com criança. Sabe? E foi assim. Meu Deus. Mas eu vou dizer a vocês, meus irmãos, ai de mim, ai de ti, ai de nós. Se Deus não estiver conosco no controle das nossas vidas, nos sustentando, nos mantendo de pé. Aceitei Jesus. Fui para a igreja de novo. A garagem que eu morava tinha uma igreja bem grande. Mas um certo dia eu entrando na igreja, eu tinha um sapatinho preto que tava, eu não era meu, eu tinha ganhado de alguém, já rasgado no dedão. E eu com um pouco de vergonha digo, mas eu vou, eu só tenho esse, eu vou. Quando eu fui entrando na igreja com aquele sapato, eu estava até grávida de Pedro. Eu dei a paz ao pastor da igreja que estava na porta da igreja. Ele mal respondeu e já deu as costas e foi-se embora lá para o púlpito. Assim que ele chegou no púlpito, ele saudou os irmãos, né, chamando graça e paz, e disse: tem gente, irmãos, que vem para a igreja com um sapato rasgado no dedo só para ver se ganha outro. Oh, meu Deus! Como existe Jesus no céu, meus irmãos, a minha intenção não era essa. Eu fiquei morta de vergonha porque eu sei que aquilo ali ele disse comigo, que a única pessoa que estava com o sapato rasgado no dedão era eu. A única pessoa que não tinha condição de se arrumar, de vestir uma roupinha inteira decente era eu. Tudo que eu usava era usado dos outros.
E até hoje eu ainda uso, viu? Mas naquele tempo era demais. Daí então, eu não me lembro se eu deixei o culto terminar. Eu só sei que nunca mais eu voltei na igreja. Aí novamente me afastei de Jesus. Porque fazia poucos dias que eu tinha voltado para a igreja. Depois dessa palavra que o inimigo usou, o próprio pastor, pronto, foi o suficiente para nunca mais eu querer voltar lá. E nem fui mais para a igreja nenhuma. Eita, meus irmãos. Eu só sei dizer para vocês uma coisa. Se a vida com Deus já não é fácil, é estreita, é difícil, é complicado, imagine sem Ele. Em nome de Jesus. Sem Jesus não dá. Não tem um louvor que diz assim, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá. É isso, sem Jesus não dá. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Salmos, eu estou esquecido o número, Salmo 116, ou é 113, ou é 123, uma coisa assim. Não estou lembrada. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. E é verdade. Nunca estamos sós. Mesmo que esteja doendo, machucando. Alguém nos batendo com palavras, com atitudes. Mas o Senhor é o nosso socorro. Ele é a nossa força, fortaleza, o nosso sustento. Quem nos capacita a nos manter de pé é Ele. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus nessa tarde. Amém. Se Deus assim me permitir, amanhã eu continuo mais um pouco do meu testemunho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor da irmã Josiane. Eu quero pedir só mais uma coisa a vocês, em nome de Jesus. Ora por mim. Amém. Que Deus te abençoe.